Olá! Existe uma pergunta que fascina a gente há séculos. A liderança é um dom, algo que nasce com a pessoa, ou é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Hoje, a gente vai ver como a busca por essa resposta acabou gerando uma verdadeira revolução na forma como as empresas são gerenciadas. Bom, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai começar com o grande quebra-cabeça da liderança, depois vamos passar das teorias de traços para as de comportamento, entender por que a situação faz toda a diferença, e aí vamos viajar para o outro lado do mundo para ver uma revolução que veio do Oriente com os pilares da Toyota. E por fim, vamos refletir sobre o que é ser um líder hoje. Então, para começar, vamos direto ao ponto, aquela pergunta fundamental que deu pontapé inicial em todo esse debate. Parece simples, né? Mas essa questão moveu décadas de pesquisa. E as respostas, olha, elas mudaram e muito ao longo do tempo. E antes da gente seguir, é importante ter uma coisa em mente. Liderança não é simplesmente um cargo ou um título, é um processo social. Ou seja, precisa de gente que esteja disposta a ser liderada. É uma via de mão dupla. As primeiras tentativas de desvendar esse mistério olharam para o indivíduo. A ideia era até que bem lógica. Será que existe um conjunto de características, de traços de personalidade que todo grande líder tem em comum? Só que essa teoria dos traços, que dizia que líderes já nascem prontos, não conseguiu provar seu ponto. Os pesquisadores não acharam um padrão consistente. E aí, a chave virou. O foco mudou de quem os líderes são para o que os líderes fazem. E isso abriu a porta para a ideia de que liderança pode sim ser aprendida. E essa nova abordagem a comportamental começou a identificar estilos bem diferentes. Por exemplo, esses três aqui que foram estudados lá na Universidade de Iowa são clássicos. O autocrático, que centraliza tudo, o democrático, que ouve o grupo, e o laissez-faire, que, bom, basicamente delega geral e dá total liberdade. Mas a história não para por aí, não. Porque logo ficou claro que um estilo de liderança que é um sucesso numa situação podia ser um fracasso total em outra. Faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E essa peça é a teoria contingencial ou situacional. A ideia aqui é que não existe uma receita de bolo, uma única forma certa de liderar. O melhor estilo é aquele que se adapta ao momento. E o que define a situação? Várias coisas: a personalidade do próprio líder, a maturidade da equipe, o tipo de tarefa que precisa ser feita, até a cultura da empresa e a pressão do tempo. É uma combinação de fatores. E olha que interessante. Enquanto todas essas teorias eram debatidas no Ocidente, no Japão do pós-guerra, uma filosofia totalmente nova e prática estava nascendo. Uma que ia levar essa ideia de adaptação e participação a um outro patamar. Pensa na cena. Os executivos da Toyota visitando uma gigante como a Ford e chegando a essa conclusão de que o principal produto ali era o desperdício. Essa observação foi o estalo, o catalisador para uma forma completamente nova de pensar a produção. E aqui fica clara a diferença brutal. De um lado, o modelo ocidental do just in case, ou seja, por via das dúvidas, vamos estocar tudo. Do outro, a Toyota com o just in time, o famoso na hora certa, produzir só o necessário, na hora que for necessário, sem excessos. Essa nova filosofia toda foi construída sobre dois princípios superpoderosos que são a base de tudo. Vamos ver quais são. São esses dois. Primeiro, a eliminação total de qualquer desperdício. E segundo, fabricar com qualidade máxima, sempre. O pulo do gato é que tudo no sistema da Toyota foi desenhado para atingir esses dois objetivos ao mesmo tempo. Não é um ou outro. Para conseguir eliminar o desperdício, eles primeiro tiveram que definir o que era desperdício. E chegaram nessas 7 categorias aqui. Pense em tempo perdido com conserto, produzir mais do que o cliente pediu, estoque parado, tudo isso é valor que vai para o lixo. E para garantir a qualidade, eles deram aos próprios trabalhadores uma ferramenta muito simples, mas genial. Os 5 porquês. Aconteceu um problema? Pergunta por quê, e por quê, e por quê de novo, até chegar na causa raiz, para que aquele erro nunca mais se repita. Ou seja, o sistema todo depende fundamentalmente da participação de quem está lá no chão de fábrica. O conhecimento de cada funcionário é valorizado e a resolução de problemas é feita em equipe. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Então vamos amarrar as pontas. O que essa viagem toda, saindo lá da teoria dos traços e chegando na fábrica da Toyota, nos ensina sobre o que é ser um líder hoje em dia. Fica clara a evolução, né? A gente saiu de uma ideia bem simples, focada no indivíduo,
para uma visão muito mais complexa que leva em conta o comportamento, o contexto, a situação e a importância de sistemas que promovem participação e qualidade. E essa evolução constante só prova uma coisa: liderança não é uma fórmula pronta e acabada. Ela continua se transformando. E isso nos deixa com uma pergunta no ar: quais serão os desafios e os contextos que vão moldar os líderes do futuro?